gente linda, Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula será de português, com o tema Quem Conta um Conto. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Bom, então ali na página 19 de português vocês têm um conto para vocês estarem fazendo a leitura. Um pouquinho comprido, mas a Prof. Carol quer que vocês leiam, porque a Prof. Carol percebeu que em algumas aulas tem alguns amigos que não estão fazendo uma boa leitura. E o segundo ano já precisa ter uma leitura top, né? Então vocês vão fazer a leitura para ir treinando a leitura, tá? O conto é Aula de Trânsito. Vocês vão notar que neste conto tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem um clímax e tem um desfecho. Então, geralmente na história aparecem então esses 4 fatores, né? O primeiro que se inicia é a introdução. O que é a introdução? É o início do texto, é o início da narrativa. Por exemplo, onde vai falar onde que essa história aconteceu, quais foram os personagens dessa história. Então, por exemplo, essa história, ela aconteceu na escola e depois veio a sequência apresentando os personagens, certo? Depois que a gente introduziu, que a gente sabe aonde está acontecendo, quais são os personagens, a gente vai ter um desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é quando apresenta os acontecimentos, as ações dos personagens e vai desenvolvendo a história. Então, o desenvolvimento ele é marcado pelo quê? Nessa história. Ele é marcado pela aula de trânsito que a professora passou, né? E reforçando como atravessar a rua, como que tem que ser feito, né? Isso tudo faz parte do desenvolvimento. Depois do desenvolvimento vem o clímax. O que é o clímax, Prof. Carol? Que é o momento antes do final do texto, que é quando a gente vai saber se foi resolvido o problema da história ou não, né? Por exemplo, o clímax dessa história é quando a professora observa os alunos atravessarem a rua para ver se eles mesmo aprenderam como que era feito, né? Como que se atravessa a rua, como que tem que esperar, como que não tem que esperar. Então esse é o clímax da história. As crianças aprenderam? Vocês que leram a história, as crianças aprenderam a atravessar a rua corretamente? Sim ou não? Então, e daí a gente tem o desfecho, que é o final da história, né? Que mostra como que foi resolvido o clímax. Mas daí o desfecho nessa história, ele tem um toquezinho de humor, gente. Por quê? Por causa que os alunos atravessaram a rua corretamente e depois eles voltaram correndo para dar um abraço da professora, para cumprimentar a professora. Então eles se contradizeram, eles fizeram certo, depois eles voltaram correndo e acabaram fazendo novamente errado, né? Mas esse é o desfecho da história, é o fim da história, né? Quando a gente sabe se eles fizeram corretamente, se foi resolvido o problema que era atravessar a rua corretamente, certo? Então essas histórias, né, elas têm que apresentar esses 4 fatores, né, que é a introdução, que é introduzindo os personagens, o local onde vai ser contada essa história, o desenvolvimento, que é o desenrolar da história, né, você falar como foi as coisas e tudo, o clímax, que é a dúvida de como esse conflito vai ser resolvido, e o desfecho, que é, né, se a história ela foi resolvida ou não foi, se deu certo, se não deu certo, o que estava querendo ser resolvido no clímax, certo? O que é o travessão? O travessão é este traço que tem aqui no começo do texto. Ele indica uma fala de algum personagem, de personagens diferentes, tá? Então, ele serve para indicar a fala dos personagens. O travessão é um traço que inicia uma fala de um personagem, tá? Muito bem, agora nós vamos para as atividades e terá algumas atividades em que vocês ficarão sem fazer, porque tem muita atividade, tá? Mas mesmo assim vai ficar um pouco cansativo, que a Prof. Carol não tirou muitas, porque vocês precisam saber, tá? Então, vocês vão começar lá na número 8, né? Depois de vocês realizarem o conto, realizarem a leitura do conto, vocês vão lá no número 8, onde pede se você lê o conto. Sobre ele, responda o que se pede. Letra A, qual que é o título do texto? Letra B, qual que é o assunto principal? Vocês vão colocar. Letra C, onde ele se passa? Número 9. No início do texto
aparece a expressão a gente. Letra A quem ela se refere? Então lá, vocês vão voltar lá no início do texto, quando fala: quando a gente voltou do recreio para a última aula da tarde, a professora diz: a gente quem? Letra B. Quais são os personagens da história? Vocês vão colocar ali. Então, na número 10, vocês vão ter que iniciar com o traço e outros trechos que iniciam com a letra maiúscula sem o traço. Em seguida, fazer o que se pede. Vocês vão ter que ler e observar esses trechos. Letra A. Sublinhe os trechos que iniciam por letra maiúscula sem o traço. Então, vocês vão sublinhar lá no texto os trechos que iniciam com letra maiúscula e sem o traço. Só as frases que se iniciam com letra maiúscula sem o traço. Letra B, quem conta essa parte da história que você sublinhou é? Então, você sublinhou algumas frases. Quem conta essa frase da história? Alguém que está participando desse dia de aula, alguém que aparece estar vendo de fora e está só contando a história sem ter participado, a professora ou o diretor. Número 11. Retome as frases iniciadas pelo travessão. Todas essas falas são ditas pela mesma pessoa? Então, vocês vão voltar lá no texto e vocês vão analisar se todas as falas que tem nesse texto, elas foram faladas pela mesma pessoa. Sim ou não? E depois, vocês vão escolher uma dessas frases iniciadas por um travessão e fazer a ilustração dela como se fosse uma história em quadrinhos. Então, vocês vão desenhar uma história em quadrinhos, tá? Vocês vão escolher qualquer frase que vocês quiserem de um travessão. Escolher uma dessas frases indicadas por um travessão. A número 12, vocês não precisam fazer. Virando a página a número 13, vocês também não precisam fazer. A número 1, vocês precisam fazer. O que vocês vão ter que fazer? Você sabe que no texto Aula de Trânsito, o narrador também é personagem da história. Agora, você vai reescrever partes do conto com a ajuda do papai e da mamãe, observando o exemplo, os trechos em destaque. Quando a gente voltou do recreio para a última aula da tarde, a professora disse. Então, quem é a gente? Nicolau e seus amigos. Então, quando Nicolau e seus amigos voltaram do recreio para a última aula da tarde, a professora disse. Vocês vão analisar as palavras que estão destacadas. Vocês não vão colocar como se fosse a pessoa que estivesse escrevendo. Vocês vão contar como se vocês estivessem escrevendo. Entendeu? Então, a Prof. Carol vai ajudar lá na letra B. O diretor saiu, nós sentamos e depois o sinal tocou. A gente se levantou para sair. Tá, tudo bem, o diretor saiu, mas não foi a gente que se levantou. Foi quem que se levantou? Os alunos se sentaram e depois o sinal tocou. Eles se levantaram para sair, então foram os alunos, não foram vocês. Vocês não vão contar de novo esse conto aqui, essas frases aqui, como se fossem vocês que estivessem escrevendo. Foram outras crianças, foram os alunos, foram outros acontecimentos, tá bom? Vocês vão contar como se estivesse sendo. Letra C. Nós saímos da escola com a professora e quando o guarda viu a gente, deu um sorriso grande. Eles saíram de casa, da escola com a professora, e quando o guarda viu os estudantes, deu um sorriso grande. Entendeu? Então, vocês vão fazer como se fosse as outras crianças que tivessem. Então, quem saiu da escola, né? Eles saíram da escola e os estudantes, quando o guarda viu os estudantes, deu um sorriso grande. Então, a Prof. Carol já ajudou a fazer a B e a C, só vocês fazerem a D, tá? Número 2, vocês não precisam fazer. Número 3, vocês precisam fazer. Observe algumas cenas do conto e escreva uma frase que possa ilustrar cada acontecimento. Por exemplo, tinha essa frase, tinha essa imagem e tem um exemplo aqui de alguma frase que foi procurada no texto para se encaixar. Então, após o recreio, a professora começou a aula perguntando se algum aluno sabia o que era código de trânsito. Depois tem a próxima imagem. Qual será que pode ser essa imagem aqui? Um dos alunos respondeu a pergunta da professora? Ou Maxiliano se levantou a mão para responder a pergunta? Vocês podem procurar lá no texto frases que se encaixam nessas figuras aqui, tá bom? Tem mais aqui atrás. E depois, número 4. Agora é a sua vez.
Faça um desenho que represente o final deste conto. Vocês vão fazer um desenho que represente o final do conto. Muito bem, a professora gritou para nós. O senhor guarda e eu ficamos muito contentes com vocês. Até amanhã, meninos. Aí, então, nós atravessamos a rua correndo para dar a mão para a professora. Vocês vão fazer um desenho que ilustra esse finalzinho dessa história. Número 5, não precisa fazer. Número 6, não precisa fazer também. Vamos virar. Número 7, não precisa fazer. Número 8, não precisa fazer. Número 9 e número 10 também não precisa fazer. Ó, a Prof. Carol tirou bastante questão, tá? Porque senão ia cansar muito vocês. A Prof. Carol tirou umas questões porque tem algumas questões que a gente teria que fazer em sala de aula, que nem, por exemplo, a gente teria que reescrever todo o conto, a Prof. Carol teria que, na sala de aula, explicar para vocês como que vocês iriam reescrever e acompanhando vocês, então é mais complicado para vocês fazerem isso em casa. Então a Prof. Carol tirou bastante questão, mas eu quero que vocês caprichem naquela que a Prof. Carol deixou, tá? Que são essas de desenho, que vocês vão ter que escrever frases, são essas aqui também que vocês vão ter que reescrever como se vocês não tivessem fazendo parte da história, como se vocês estivessem contando a história. Então eu quero capricho nessas questões, tá bom? E a nossa aula fica por aqui. Vocês têm um final de semana inteiro para fazer um monte de questão de português. Um super beijo da Prof. Carol. Aproveitem o final de semana, tá bom? Descansem e até segunda-feira. Tchau, tchau.